Olá pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui para mais uma dica de biologia para vocês. Galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre aves, esse grupo tão, grande e representativo de vertebrados, beleza? Eu trouxe aqui uma proposta legal para vocês entenderem a divisão de aves, tá? Antes da gente falar, é interessante a gente entender esses termos aqui, ó. Aves são vertebrados ou craniados endotérmicos. O que significa isso? Significa que esses animais apresentam um elevado metabolismo celular. As células do corpo desses bichos, principalmente as células musculares, elas trabalham em alta performance e isso acaba gerando calor. Esse calor, que é produzido pelas próprias células, o bicho usa na construção de uma temperatura corporal que não vai variar com o ambiente. Então a gente pode chamar as aves de endotérmicos, capazes de gerar calor, e homeotérmicos, significam que eles usam o calor gerado pelas células para a construção de uma temperatura, e essa temperatura, pessoal, ela não vai variar de acordo com o ambiente, diferentemente dos outros animais que nós conhecemos como animais pecilotérmicos. Legal, não é? Agora, olha só, antes da gente falar das características de aves, é interessante a gente fazer uma divisão aqui com relação ao voo, tá? Sabemos que as aves são vertebrados capazes de voar. Para isso, sofreram várias modificações, que permitiram alçar voo. Talvez uma das modificações mais interessantes seja essa aqui, ó. O animal é bípede. Significa que o animal mantém o peso do corpo sob duas pernas, tá? Os apêndices anteriores, ou os membros anteriores, foram modificados em aerofólios, asas, tá bom? Beleza, vem comigo. Com relação à capacidade de voo, a gente pode dividir o grupo das aves em dois grupos, ou duas categorias, digamos assim, né? As aves voadoras e as aves não voadoras, também conhecidas como aves corredoras. As aves voadoras, elas são chamadas de carinatas. Aves voadoras nós chamamos de quê? Carinatas. As aves que não são capazes de voar por conta do peso e outras, estruturas que faltam para conseguir alçar o voo, são conhecidas como aves ratitas. Ou paleognates, tá? Você pode usar o termo paleognatas ou ratitas. São as aves corredoras. Professor, me dá um exemplo. Aqui na América do Sul tem uma grande ave corredora que é a ema, né? As emas são ratitas. Além das emas, os avestruzes, que são as maiores aves que existem. Na região da Ásia e também Oceania você vai encontrar um animal chamado de casuar, tá? Existem outros exemplos, mas esses são os mais fáceis de lembrar. As carinatas estão divididas em grupos, ou ordens no sistema tradicional de classificação. A ordem dos anseriformes, por exemplo, os gansos e patos, os passariformes, que são os pássaros, tá? Os falconiformes, que são gaviões e falcões, e outras tantas ordens de aves. Beleza? Agora um fato interessante é o seguinte, as aves carinatas, elas apresentam uma característica que as ratitas não possuem, que é isso aqui, ó, dá uma olhada, quilha. Você está vendo aqui o esqueleto de uma ave voadora, uma ave carinata. Aqui, ó, nessa região aqui do corpo, o tórax, existe um osso. Nós também temos esse osso, é o osso externo, o osso que protege frontalmente o coração. Nas aves voadoras, o osso externo ele tem uma projeção que a gente chama de quilha ou carena. Essa projeção ela serve como ponto de fixação para os músculos do voo, o peitoral maior e o supracoracoide, também chamado de peitoral menor. Graças a essa projeção, os músculos podem se desenvolver bastante e o animal pode desenvolver a ecologia ou então o ato do voo, a ação de voar. As aves ratitas, elas não possuem quilha. O externo ele é chato como o nosso, então não tem como os músculos do voo se desenvolverem tanto. Fora isso, as ratitas elas têm uma estrutura esquelética mais pesada, mais densa. Já as aves voadoras, as carinatas, elas apresentam ossos, que são ossos que têm câmaras de ar, chamados de ossos pneumáticos. São ossos mais leves, diminuindo o peso do animal, favorecendo a ação do voo. Legal? Então guardem no seu coraçãozinho. As aves são vertebrados ou craniados endotérmicos, geram calor durante a atividade metabólica das células e esse calor é usado na construção de uma temperatura que não irá variar com o ambiente. Nós chamamos isso de homeotermia. Então as aves são endotérmicos, animais endotérmicos, homeotérmicos. Com relação ao voo, existem dois grandes grupos de aves. As aves carinatas, ou voadoras, e as ratitas, ou corredoras. As aves carinatas apresentam um esqueleto formado por ossos pneumáticos e apresentam uma projeção do osso externo onde se fixam os músculos do voo.
a quilha, beleza? Já as aves corredoras apresentam uma estrutura esquelética mais densa, pesada, e elas não possuem quilha. O externo é achatado, ou seja, não tem como os músculos do voo se desenvolverem muito, beleza? Essa é a primeira parte de aves, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like aí, me ajuda, compartilha esse vídeo e vamos pra cima, hein? Vamos perder tempo não. Tchau, galera!